Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Denise Guilherme e estamos começando hoje mais um Café Literário da Moderna. Desde 2018, a Moderna tem proporcionado todos os meses conversas com especialistas para discutir temas relevantes e relacionados à educação e à formação de leitores. Lembrando que neste ano a gente tem algumas novidades que, para quem está seguindo a gente desde o começo, já não é tão novidade, mas para quem está chegando agora, acho super importante contar. A primeira delas é que existe agora uma seleção de obras do Café Literário. A equipe editorial da Moderna e da Salamandra fez uma curadoria a partir dos temas do Café Literário de 2021, para as escolas e para as famílias. O link com mais informações sobre as obras está na descrição desse vídeo e algumas vezes vai aparecer aí no chat para vocês. Aproveitem para adquirir os livros com os preços bem especiais. A segunda novidade é que agora é possível obter o certificado de participação das lives desse ano. Para receber o seu, basta acessar o link que nós vamos disponibilizar nos minutos finais do nosso encontro. O link vai ser disponibilizado pela equipe no chat e vai ficar também na descrição do vídeo no YouTube. Agora você também pode conhecer a programação do Café Literário e compartilhar, saber quem são os palestrantes, acessando o site do Café Literário. Basta se cadastrar e você vai receber sempre em primeira mão as informações sobre as conversas, os temas e os convidados. Clique no link disponível no chat e na descrição do vídeo. Preencha os seus dados e pronto. E hoje a gente tem um encontro que aqui nos bastidores já estava uma grande celebração. A gente já estava aqui trocando histórias e se emocionando com a oportunidade de ter essa conversa, porque talvez poucos escritores brasileiros sejam tão conhecidos por leitores de todas as idades como Pedro Bandeira. Há quase 40 anos, suas histórias fazem parte da memória de adultos e crianças, e muitos dos seus livros figuram entre os favoritos de várias gerações. A gente vai ver isso hoje aqui na prática, né? Apaixonado pelas palavras, o menino Pedro mergulhou na obra de Lobato, Júlio Verne, Alexandre Dumas, Jack London e muitos outros. Inspirado por tantos autores e autoras que devorava, ele começou a escrever suas histórias de suspense em seus próprios cadernos, acreditando que já era um escritor. Mas foi só anos depois, a convite de uma editora, que as suas narrativas ganharam o mundo e o coração de leitores e leitoras em todo o país. Para celebrar a vida de Pedro Bandeira, eu tenho aqui, além do autor, os educadores Marcela Santos, a educadora Marcela Santos e o Severino Rodrigues, que é educador e também é autor de literatura. Boa tarde aos três convidados dessa conversa de hoje. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todos, boa tarde para vocês. Eu vou apresentar vocês e já antes de eu começar a contar um pouquinho sobre cada um de vocês, eu quero dizer para quem está nos assistindo que vocês podem mandar comentários, perguntar, né, fazer tietar, vocês podem fazer isso pelo chat aí do YouTube e do Facebook. A equipe da Moderna, ao longo da transmissão, vai me passando as perguntas e, na medida do possível, a gente vai incorporando vocês aqui na conversa, tá bom? O Pedro Bandeira nasceu em Santos, em São Paulo, em 1942. Depois mudou-se para a cidade de São Paulo, em 61. Trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. Como escritor, sua carreira iniciou com as primeiras histórias infantis publicadas em revistas de banca da editora Abril, em 1972. A partir de 1983, tornou-se exclusivamente escritor com o livro O Dinossauro que Fazia Au-Au, que faz parte das minhas memórias afetivas aqui. Sua obra é direcionada para crianças, jovens e jovens adultos, reúne contos, poemas e narrativas de diversos gêneros. E em 2084, o Pedro Bandeira lançou A Droga da Obediência, que deu início à sua série de maior sucesso, Os Caras. Quem não leu nenhum livro dos Caras, né? Pedro, muito obrigada, é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada e uma alegria grande também. Obrigado a você, querida. O Severino Rodrigues é mestre em letras pela Universidade Federal de Pernambuco e professor de língua portuguesa no Instituto Federal de Pernambuco. Ele participa ativamente de bienais e feiras literárias, além de ministrar oficinas e visitas às escolas. Entre outros prêmios, como escritor, ele ganhou o concurso Leia Comigo, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige, o selo Cátedra da Unesco de Literatura da PUC-Rio e o troféu de melhor texto juvenil oferecido pela Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a AILIGE.
Bem-vindo, Severino. E é fã do Pedro. Vocês vão ver hoje ali. Ele foi sacando do baú livros, autógrafos e muitas outras coisas que eu não vou dizer o que é para não dar spoiler. Bem-vindo, Severino. Obrigado, Denise. Obrigado, Pedro. Alegria enorme estar aqui ao lado da Marcela para conversar sobre um autor aí que marcou a nossa trajetória, as nossas gerações. E quero aproveitar também já para parabenizar esse momento aqui do Café Literário da Moderna, que é pioneiro, né? Desde 2018, esse contato virtualmente assim, com os professores. Eu escutei diversas vezes no carro, ao longo das minhas viagens, os bate-papos promovidos aqui pela Denise. Então, muito feliz de estar aqui presente, conversando, em especial também com Pedro Bandeira. Obrigada, Severino. E a gente tem também a Marcela Santos, que é fã do Pedro Bandeira, leciona há 20 anos na rede pública e privada, é formada em História e Pedagogia, pós-graduada em Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia, e atualmente ela cursa Psicologia. E também é outra que tem aí várias cartas na manga para contar dessa história da relação com a obra do Pedro Bandeira. Bem-vinda, Marcela. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer imenso estar nesse bate-papo com o Pedro, que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, faz parte da minha formação como leitora, né? E já falei para ele que ele é o grande culpado de todos os romances que tem ali na minha estante. Então, obrigada, é um prazer imenso. Severino também, que eu tive o prazer de conhecer e já ganhou toda a minha admiração. Obrigada, Denise. Obrigada, Marcela. E, Pedro, de certa maneira, esse encontro é uma celebração da sua obra. Até quando eu vi o tema, né, uma aula com Pedro Bandeira, eu falei para a equipe da Moderna, a gente tem aqui um escritor que se tornou escritor influenciado pelas obras do Pedro. A gente tem aqui uma professora que foi leitora das obras do Pedro e aí agora também lê as obras do Pedro com seus alunos. Tem eu aqui no lugar da mediadora, que também fui leitora das obras do Pedro, eu e os meus irmãos. Primeiro café literário que eu fiz com o Pedro, a família inteira estava assistindo, todo mundo muito emocionado. Então, assim, esse encontro é, de certa maneira, uma celebração da sua obra, né? Como eu disse no começo dessa conversa, talvez poucos autores brasileiros sejam tão conhecidos entre os leitores de diferentes idades e talvez poucos autores sejam tão longevos como você. E eu não poderia deixar de começar essa conversa pedindo para você contar um pouco da sua história. Você que é um contador de histórias, né? Que contasse para a gente como é que se deu a sua transformação, a do menino Pedro no escritor que você é hoje. Bom, eu já falei várias vezes, eu sempre vivi de escrever. Eu não tive assim uma família ligada à cultura, mas como eu era muito sozinho, meu pai havia morrido, minha mãe era uma grande contadora de contos de fada, mas não era uma pessoa do livro. Mas o livro me acompanhou, porque eu não tinha nada para fazer, ficava sozinho em casa e eu lia, e isso fez com que eu fosse um aluno melhor, talvez, em língua portuguesa, e aos 18, 19 anos eu já consegui entrar como foca num jornal e virei jornalista. E passei a viver como jornalista. Fiz teatro, fiz uma série de coisas, mas para viver mesmo, foi o jornalismo que tinha salário no fim de cada mês. O teatro nem sempre tem, né? Às vezes a gente vive muito desempregado quando acaba a peça. Então, mas aí eu caí na editora Abril, que agora já faliu, infelizmente, mas era uma editora muito poderosa no passado. Publicava revistas para todos os públicos e muitas revistas para o público infantil. E começaram a aparecer necessidades de algumas historinhas, historinhas em texto, né, para algumas revistas, e eu estava ali à disposição, falou: você quer fazer? Eu faço, está aqui. E eu comecei a gostar. E como eu cumpria o prazo, começaram a me encomendar muitas dessas historinhas. Eu gostei de fazer aquelas historinhas e tal, e de repente eu tinha dezenas de historinhas publicadas em banca, que é uma coisa efêmera, né? Até que eu resolvi fazer um livro, incentivado pela minha colega de escola e minha amiga querida Marisa Lajolo. Ela falou: por que você não escreve um livro? Eu falei: que livro? Livro, aquela coisa retangular, cheia de letrinha. Eu, um livro? Pois é, aí eu fiz o dinossauro que fazia o UOL, que a Denise falou, e gostei. E aí eu achei que eu ia poder continuar fazendo aquilo, eu adorava aquilo, eu adorei fazer aquilo, só que aí então eu fui me interessar por algo que eu não tinha feito. Eu tinha cursado ciências sociais, não havia cursado nem pedagogia, nem letras e nem psicologia. Então, a partir daí, eu fui
tentar conhecer o meu leitor, isto é, o ser humano em sua formação, desde seu nascimento até o momento em que ele é um adulto. E para notar, por exemplo, entre um homem de 50 ou de 54 anos, não há diferença nenhuma. Mas entre uma menina de 8 e outra de 12, é um abismo de diferença psicológica, emocional, de compreensão de mundo e etc. Então, você tem que ter um pouco essa informação para nela encaixar suas ideias. Claro, você tem que ter suas ideias. E ideias, parece que eu tinha algumas, né? E foi muito gostoso, foi delicioso, mas mais delicioso porque aí eu abandonei meu emprego e ia viver como freelancer de texto, mas não necessariamente de livros, mas fazendo texto para jornais, para revistas, textos extraordinários, né? Para publicidade e coisas assim. Mas aí os leitores me ajudaram, começaram a gostar dos livros e começaram a me transformar no que eu sou, um escritor só para eles. Eu podia abandonar todas as outras atividades e viver só para eles, me dedicando só para eles. E hoje eu estou muito, muito contente, porque eu estou com 3 amigos que em adolescentes estiveram junto comigo. Tá? Eles têm livros autografados por mim quando eles eram crianças. Crianças não digo, mas adolescentes. Ah, inclusive, um deles se tornou um grande autor de literatura juvenil, que é o Severino Rodrigues. O Severino e ele fica só na literatura juvenil, Fundamental 2. Ele já tem uma série de livros. São 8 livros, né, Severino? 8 livros, não é? 8. Então, não sei, deve ser mais, porque você também trabalha, produz, né? Então é tão gostoso você chegar nessa idade, eu já estou caminhando para os 80, e ver que, olha, sem ser uma afirmação, eu vou dizer o seguinte: eu me sinto orgulhoso disso, muito orgulhoso. É muito gostoso ver tantos adultos que me leram e que as minhas ideias ajudaram-nos a melhor compreenderem seus sentimentos, suas ansiedades, suas dúvidas e suas esperanças, assim como a literatura fez comigo. Eu fui feito pela literatura. Eu não tive digamos, alguém, um mentor intelectual, alguém da minha família que pudesse ter me orientado, talvez meus professores, certamente, né? Mas eu não tive isso. Quem me orientou? Me disseram uma vez, mas você não, eu nunca, meu pai morreu antes de eu nascer. E mas me perguntaram, você não tem pai? Eu falei, eu tenho muitos. Eu tenho Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson, o Mark Twain, o Jack London, tá? Então, eu tenho muitos, muitos, muitos pais, porque eles me apontaram, porque a literatura me alimentou, porque a literatura alimenta, amadurece a gente por dentro. Essa é a minha. A literatura sempre serviu para mim. Eu custei a poder, por exemplo, viajar, mas eu me senti um gaúcho quando eu li O Continente do Érico Veríssimo, sabe? Ou um comandante de um saveiro, quando eu li os livros de Jorge Amado, ou numa barca aquelas de roda do Mississippi, quando eu lia Mark Twain, e aquelas. Depois, logo, logo, já sem querer, você cai na literatura adulta, e eu me sinto até hoje o Dom Quixote, que não entendia o progresso do mundo e achava que um moinho, uma novidade na vida dele, era um monstro, um gigante que devia ser atacado pela lança. Agora, nós todos nos sentimos assim, né? Porque a tecnologia muda com uma velocidade enorme e eu não sei manipular o controle da televisão, tem tanto botão, eu não sei qual apertar. Então, né? E todos esses personagens me ajudaram a amadurecer por dentro, né? A literatura pode servir como uma análise, sabe? Uma pessoa tem um problema
sei lá, um amor impossível. Aí o Romeu e Julieta mostra para ele, e ele não se sente sozinho nisso, sabe? É tudo alimento para nós. Eu não preciso sentir ciúmes se eu da minha mulher, para eu saber quanto o ciúme pode ser prejudicial na vida de alguém por ter lido Otelo ou por ter lido o maravilhoso Dom Casmurro. E isso por isso que eu fico tão triste quando nós, professores, nós escritores, trabalhamos tanto pelo letramento das crianças brasileiras. Isso é tão lento. Nós ainda hoje temos um grande número de adultos até formados, que não têm um bom letramento, que não são leitores por não compreender bem a língua. Pessoas que chegam a se formar, engenheiros que leem mal, entendeu? Então, esse é o caminho pelo que o Brasil, em 500 anos, trilhou para ser uma nação não poderosa, uma nação, no meu tempo chamava subdesenvolvida, né? Mas uma nação cheia de excluídos. Metade da população brasileira sofre dificuldades, e principalmente a dificuldade do acesso ao conhecimento, porque se tivermos o conhecimento na mão, todos nós construiremos uma vida para nós e faremos, então, com que o país progrida. Mas sem essa chave do conhecimento que está escrito, onde quer que seja, está escrito, no papel, na tela, na nuvem, está sempre escrito. Então, a compreensão da língua portuguesa, eu acho que é a única chave para abrir a porta dos brasileiros para o futuro e para a felicidade. Lindo, Pedro. Estou aqui, as pessoas estão, que delícia ouvir você. Eu também estou aqui emocionada com a sua fala. Teve gente aqui que disse que você é pai de muitos escritores, de muitos leitores também aqui no Brasil. Algumas pessoas curiosas aí com projetos seus. E eu quero, eu concordo com você, acho que essa coisa da linguagem, do acesso, né, à palavra, né, para a gente se narrar, né, para a gente poder se conhecer e conhecer o mundo é tão importante. E a gente tem aqui um outro autor, meio que, vou dizer, uma cria sua, um filho seu, né, que também é escritor, o Severino. Chega aí com a conversa com a gente. Boa tarde mais uma vez. Estou com uma grande responsabilidade, acredito, nesta tarde, porque eu acho que eu represento, neste espaço, diversos escritores, né, que cresceram lendo as obras do Pedro Bandeira, depois aí foram buscar o seu estilo, a sua trajetória, mas tiveram ali, na infância ou na adolescência, a semente aí da vontade de ler, de escrever, por meio dos livros do Pedro. Que bom, Severino. Você também é escritor. Você costuma dizer que o seu trabalho, né, que o trabalho de muitos escritores que você leu na infância, na adolescência, serviram de inspiração para que você tivesse também o desejo de fazer da escrita o seu ofício. Eu queria que você contasse para a gente de que maneira, você falou que outros escritores também, mas hoje eu queria que você contasse de que maneira que o trabalho do Pedro se fez presente na sua trajetória leitora e também nos livros que você escreveu depois de adulto. Eu comecei a ler o Pedro a partir de leituras que foram para o meu irmão, por meio dos professores na escola. Então, até o primeiro deles, né, foi o primeiro deles que eu li foi o Mariana, e depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre a narrativa, mas foi o primeiro autor que eu quis buscar os outros livros, que conhecer as outras obras. Então, eu procurava alguma coisa na biblioteca da escola, e foi um livro que me fez, né, a obra do Pedro me fez conversar com outros colegas de outras turmas, tentando investigar quem é que tinha algum livro do Pedro Bandeira ali naquele contexto, já que o acesso ao livro não era tão fácil assim naquele momento. Então, fui pegando diversos livros emprestados. Hoje eu tenho a alegria de ter todos aqui na estante. Então, foram livros que foram me formando como leitor. Ali eu pude me emocionar, pude sonhar, pude querer ser um cara. Eu acho que todos que leram, né, passaram aí pela série dos caras, querem ser ali um daqueles personagens em algum momento. E me emocionei, refleti, repensei sobre um monte de questões. E foi me formando como ser humano, como pessoa. O Pedro sempre fala isso, que a boa narrativa, as boas histórias vão trabalhar também com o lado humano e vão dialogar, independentemente da época e do lugar. E eu vi, durante a adolescência, que era possível contar histórias por escrito. Então eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir escrever uma história e essa história vai poder emocionar algum leitor, tocar, ser uma lembrança tão boa quanto os livros que eu li na adolescência, como os livros do Pedro lia na minha adolescência? E uma forma de retribuir
essa trajetória foi que no meu primeiro livro publicado, assim, o protagonista se chama Pedro. Eu gosto de fazer essa homenagem. Tem um Pedro ali, não é à toa, é justamente reconhecendo essa influência e de uma forma de mostrar minha gratidão a essa leitura, a essas leituras e tudo aquilo que elas contribuíram na minha formação como pessoa, como ser humano, como escritor. Minha base maior foi a literatura juvenil e a literatura juvenil brasileira. Então, quando eu comecei a escrever, eu não pensei em outra coisa a não ser escrever literatura para jovens, para a juventude, justamente também como uma forma de retribuir e dar continuidade a esse ciclo, né, que ajudou e contribuiu muito na minha formação. Então, falar do Pedro Bandeira é uma alegria imensa. Inicialmente, né, a gente lê os livros, depois vai tentando algum contato com o surgimento da internet, nas redes sociais. A gente descobria o e-mail, um endereço para mandar, guarda até hoje, com muito carinho, as cartas. Eu estava fazendo invejinha aqui a Marcela, que está nos bastidores. Eu tenho carta manuscrita, tenho também outra com dicas, né? Eu lembro de um momento que eu mandei uma carta para o Pedro, comentando, né, o meu desejo de ser escritor, né? Então ele retribuiu assim com um verdadeiro presente, uma reflexão sobre o que seria o ofício do escritor, né, dando algumas dicas, mas não dicas assim de texto, mas dicas no sentido de como construir essa carreira, como me formar, como buscar outras leituras para ir, né, eu buscando meu estilo, entendendo o ser humano, para representar ali nos meus personagens. Então, é um autor assim, aqui eu sou muito grato por toda essa trajetória, por todo esse diálogo, por todo esse carinho. Que lindo, Severino. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei curiosa. Você mostrou essa carta manuscrita, essa carta você mandou quando você era ainda leitor Adolescente. só? Adolescente. Adolescente, gente, já era adolescente. E aí você E recebeu a aí, resposta dele. recebi a resposta. Pronto, a primeira carta era como leitor. A segunda carta já foi com essa ideia de ser escritor e pedindo algumas dicas, alguns conselhos. Então, Pedro sempre muito generoso, não só comigo, com diversos outros autores com quem eu já conversei. Então, sempre apoiando, dando suporte, incentivando. Isso é fundamental para a gente. Que lindo, viu, Severino? Obrigada. Obrigada. Eu vou chamar agora a Marcela aqui para conversar com a gente. A Marcela é outra pessoa que é fã da obra do Pedro Bandeira, né, Marcela? E tem muita experiência em sala de aula. Como você costuma usar as obras do Pedro com seus alunos? E também você pode tietar e mostrar o que você tem aí, que nos bastidores você também mostrou seus souvenirs aí de chat também. Eu e o Severino, nós tivemos uma conversa prévia aqui, né, numa disputa meio acalorada. Eu ainda não tenho a carta manuscrita, Severino, mas eu vou ter nos próximos dias, tá? Então, tenho aqui, ó, o meu livro autografado, assim como o Severino também tem. Me sinto aqui representando não só os professores, porque hoje, antes de ser professora, eu estou aqui como fã, né, como uma admiradora do Pedro, do trabalho do Pedro. E trazer o Pedro para a sala de aula é um trabalho muito fácil e muito gostoso. O Pedro ele caminha por diversos gêneros com muita tranquilidade. Então, quando a gente fala na sala de aula sobre poesia, a gente traz o Pedro. Quando a gente fala sobre ortografia, a gente traz o Pedro nas maluquices da letra H. Quando a gente vai discutir a questão do trabalho colaborativo, eu me lembro a primeira vez que eu li um gol de placa para as crianças, né, que inicialmente tem aquele fervor dos meninos. Nossa, é um livro sobre futebol. E no final eles descobrem que é um livro sobre trabalho, sobre como um ajuda o outro, de como eles se unem, como isso tem um resultado positivo. Então, o Pedro, ele é muito leve. E o Pedro, ele respeita muito as crianças. O que a gente vê no trabalho dele é uma leitura, né, desse mundo infantil com muita tranquilidade. Então, ele traz os poemas, Me Respeite que eu sou criança. Quando ele fala sobre o nome, que é um trabalho muito divertido, muito engraçado, né? Poxa, eu tenho um nome, mas é um nome que eu não escolhi. E as crianças demoram para se dar conta disso. E quando você traz esse poema para a sala, é sempre sinônimo de um trabalho muito leve e muito engraçado, né? Então, assim, eu não sei se o Pedro, ele se dá conta, né? Talvez hoje, com essa aula com o Pedro, ele se dê conta da importância do trabalho dele para a nossa formação. Eu estou aqui hoje como representante de tantos fãs, de tantos professores,
de tantos leitores. Também passei pela série dos Caras, né, com muito orgulho, e hoje eu posso proporcionar essa leitura na sala de aula também. Como indicação, né, como professora, a gente vai para o mundo dos contos de fada e você traz a feiurinha. Mas, poxa, professora, é uma princesa que a gente não conhece. Também é uma princesa que não é conhecida dentro da própria história. E as crianças se encantam com essa narrativa leve, se encantam com essa história, com essa troca de palavras, né? Com a fluidez, com o enriquecimento de vocabulário também. E como as crianças passam a olhar o mundo através da literatura. Isso é muito importante. Então, hoje, a família sempre teve, né, esse papel de extrema importância de formação de leitores, mas hoje a escola adquiriu um papel muito maior, uma importância muito maior, em levar esses livros para as crianças, de proporcionar esse acesso à leitura e de proporcionar também o reconhecimento de tantos autores, porque é na escola que as crianças conhecem vários autores, muitas vezes isso não acontece em casa, né? Então, tem que ter na escola uma biblioteca, no bairro precisa ter também, para que as crianças tenham acesso a tudo isso e possam conhecer esse universo literário que é tão encantador. E que a gente possa, enquanto família, enquanto escola, despertar nas crianças essa paixão pela leitura, que em mim foi despertada também, né, através de leitura. Aprendi a ler com os gibis e hoje eu trago isso para a minha sala de aula. Eu trago essas leituras diversas, eu trago o Pedro que caminha por todos esses gêneros com muita tranquilidade, né? E hoje mais consciente do que nunca do nosso papel enquanto professor formador e enquanto possibilitador e mediador de todo esse conhecimento que a literatura traz. Obrigada, Marcela. Marcela, antes de eu chamar todo mundo aqui, alguém perguntou, a Maria Helena perguntou para você repetir o nome do livro da letra H. Chama-se Maluquices do H. Maluquices é um poema sobre a letrinha H, que é uma delícia. É um poema que está no livro Cavalgando o Arco-Íris. Gente, é um poema que nós usamos todos os anos na aula de ortografia. Que legal. Mas isso, posso responder, Denise, ao que esses dois queridos me falaram? Olha, eu fico tão emocionado por ouvir isso, como eu fico emocionado, porque depois que eu comecei a escrever, o meu contato com os professores é muito grande, e é tão gostoso eu ver, atualmente, grandes professoras e professores que me leram na juventude, sabe? E escritores geniais, como, por exemplo, olha, eu tenho o Severino Rodrigues, que eu acho que desde de 13, 14 anos ele é meu amigo, porque ele é meu amigo, nós somos amigos há muitos anos, a gente se corresponde, troca carta. E eu tenho a Thalita Rebouças, que é uma grande escritora, foi minha leitora, a gente se ama. O Rafael Montes, que tem livros no mundo inteiro, em inglês, o livro dele sai ao mesmo tempo no Brasil e nos Estados Unidos, foi meu leitorzinho, e nós somos amigos, e trocamos WhatsApp e tudo mais. Pra você ter uma ideia, alguns ficam tão meus amigos, que eu tenho uma querida amiga também, o Severino conhece muito bem, é por causa da minha filha, Ana Priscila. Você sabe que agora eu fiz uma maluquice que não vai dar certo. Eu imaginei fazer um livro para gente grande, né? E aí eu juntei os contos que eu tinha e tal, mas eu fiquei em dúvida. Então, para quem que eu vou pedir a opinião? Para a Ana Priscila, minha antiga leitora. Eu mandei por e-mail para ela o texto, falando, Ana, o que você acha? Publico ou não publico? Ela leu e falou, não publica, não publica. A gente chegou a esse ponto. A gente sabe, você vê, o autor que pergunta para o leitor se ele deve ou não publicar um livro. Então, a gente é uma turma já. Não é, Severino? A gente é uma turma, você vê o Saulinho, todos esses amigos nossos. Isso é bacana. Eu acho que se puder comentar, o Pedro agrega leitores. Então, quando teve a gente fazia comunidade na época do Orkut, das redes sociais, e a gente tem até grupo no WhatsApp de leitores do Pedro. Então, quando eu já fui para o Rio, para São Paulo, para o Ceará, eu fui encontrar também leitores do Pedro que a gente se comunicava virtualmente. Então, ele acaba criando essa rede de contatos, né, que ultrapassa aí as fronteiras dos estados. Eu acho bacana. A Ana Priscila aqui de São Paulo, o Saulinho lá do Rio, a Mari do Ceará, a gente vai se comunicando e segue amigo até hoje. É bacana ver como uma leitura ultrapassa os muros da escola
e vai formando aí círculos de amizade, né? Sim. Isso aí, eu conquistei amigos, né? Os leitores cresceram, ficaram meus amigos. Sabe, a gente troca ideias por tantos professores. E uma vez eu vou contar para você, já contei para a Denise essa, né? Que me derreteu. Eu recebi um e-mail de uma menina que me lia e tal. Aí ela estudou, formou-se, estudou direito, tornou-se advogada, prestou concurso e passou para o cargo de juíza de direito penal. E ela me mandou um e-mail dizendo assim, sabe, Pedro, cada vez que eu recebo, eu pego um processo assim muito cabeludo, muito difícil, eu penso como um cara agiria numa hora dessa. Isso, para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quer dizer, uma parte da ética que eu pus nos meus livros ainda permanece no coração de uma mulher que tem a justiça nas mãos. Sabe? Que coisa maravilhosa, eu não quero mais nada. Né? Isso é um prêmio Nobel que ela me deu. Né? Então, são coisas assim que é uma profissão muito bacana do artista. Sabe, né, Severino? Você sente isso, né? Trabalhar com arte é uma coisa muito gostosa. Eu sei que, por exemplo, quem trabalha em televisão e tal fica até chateado porque agarram eles, porque ele não pode ir no mercado, né? Não pode ir no cinema, não pode, sabe, que enche a paciência, né? Então, aquela coisa, o cara nem pode dizer em quem ele votou, porque os antagonistas vão lá e xingam ele, porque ele votou no cara que ele não gosta. Não pode dizer nem qual é o time que a gente torce. É o time que a gente torce. Então, o escritor não. O escritor tem essa privacidade, não é? Porque ninguém conhece direito a cara da gente. Então, esse time que a gente cria, a gente é amigo, irmão. Eu sou vovô, irmão, pai, de tanta gente bacana, né? Eu nem tenho tempo de dar toda a atenção que eu gostaria. Faz tempo que eu nem escrevo para você, Severino, mas, sei lá, você sabe que não é por falta de carinho, né? E isso é muito gostoso. Eu sei como foi acho que o Monteiro Lobato, um pouco antes de morrer, ele leu uma crônica que o Júlio Gouveia foi um grande homem era um psicólogo, foi um grande homem de televisão, do início da televisão no Brasil, quando a televisão era somente preto e branco e nem tinha videotape. E ele foi o marido da grande Tatiana Belink, aquela maravilhosa escritora, que foi a primeira a adaptar o Sítio do Capão Amarelo e tudo mais. E faleceu há 2 anos, eu amava essa mulher, morreu mocinha, só com 95 anos. E uma vez o Lobato gostou de um texto que o Júlio Gouveia fez, ligou para a casa dele. E ela que atendeu. Falou, quem quer falar com ele? Aqui é o Monteiro Lobato. Eu sou o rei da Inglaterra. Pum, desligou. Achou que só podia ser piada. Aí, o Lobato foi na casa dele. E eles, no fim já da vida deles, era 47, ele morreu em 48, convivendo com o Lobato. Então, ela contando para mim aquilo, assim, como se fosse assim, imagina, né? O escritor não existe, o escritor é uma coisa no céu que flutua, né? Não é de carne e osso. Então, eu imagino se aparecesse o Monteiro Lobato para mim, né? O Mark Twain, eu desmaiava. Maravilhoso. A que eles me dão é um retorno, viu, Marcela? Você não acredita que você me dá. É um retorno, é uma coisa, é alimento para mim. É por isso que eu ainda estou vivo até hoje, porque o que vocês me dão de força é algo, sabe? Olha, eu fico tão feliz, muito obrigado, eu amo vocês, viu? Você sabe que falar com você me emociona muito. Eu não sei se vocês, quando vocês escrevem, vocês têm a leve dimensão de como vocês afetam as pessoas, né? Porque ler do Severino, é ler os pensamentos de vocês. Né? Então, é uma intimidade que a gente cria com o nosso escritor. E é uma delícia ouvir você, porque é de um carinho, de uma afetuosidade, de uma generosidade em compartilhar que é sem tamanho. Né? Então, a gente é que agradece, nós é que somos gratos por tanta generosidade, por tanta partilha e por dividir com a gente todo esse conhecimento e esse carinho. Então, eu sou só uma representante aqui dos fãs. Hoje eu estou muito menos como professora e muito mais como uma fã encantada, Pedro. Obrigado, amor. Te amo, viu? Eu vi o vídeo do Elvis Presley
ele está cantando Love Me Tender, e logo assim tem uma mocinha chorando. Então, ele acaba a música, pega, quer um lenço? Quer um lenço? Então, é quase isso, Pedro. E tem várias pessoas escrevendo aqui no chat que querem ser suas amigas, Pedro. Muitos assim, Pedro, quero ser sua amiga. Gente dizendo que os filhos leram os teus livros e que agora leem também os seus. Aquele leu e agora o adolescente lê também. E eu queria fazer uma pergunta, e na verdade essa pergunta eu pensei em fazer para todo mundo aqui, para os três, né? A obra do Pedro é vasta e abrange livros que encantam as crianças desde as muito pequenas, como O Dinossauro que Fazia Uau, mas principalmente, talvez o maior público do Pedro esteja entre os adolescentes, né? Os Caras, a novela A Marca de uma Lágrima, que é difícil conhecer uma adolescente, né? Que esteja aí já agora uma mulher madura que não tenha lido A Marca de uma Lágrima, e aquelas que leram que não tenha sido tocada por esse livro, né? E aí eu queria conversar com vocês na visão de quem está aqui, inclusive na sua, Pedro. O que será que se deve? O que você acha que se deve a essa longevidade dos seus livros? Porque não só eles envolvem aí leitores de diferentes competências leitoras, né? Porque não necessariamente de idade, mas você pega desde um menino que está começando a ler, que lê um poema seu e se diverte, que lê um conto seu e se diverte, até um adolescente, e agora você está aí falando da sua aventura, né, com os adultos, mas você pega aí tem uma certa horizontalidade muito grande aí de pegar, né, um público, mas também uma verticalidade no tempo, porque tem a geração dos anos 80, que leu você nos anos 80, e tem os jovens dos 2020, quer dizer, 40 anos depois, os adolescentes encontrando sentido também naquilo que você escreve, né? Queria ouvir de vocês aí, de todos, o que vocês acham dessa... Bom, essa longevidade, e eu vou te contar uma coisa. A Marcela citou a Feiurinha. A Feiurinha nasceu quando eu li uma frase da Marisa Lajolo. Ela escreveu, como epígrafe de um livro dela, ela diz que a literatura é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém escreva e que alguém a leia. Porque um livro que não é lido, ele não é literatura. Ele é só literatura a partir que é lido. Não é? Um pintor só é pintor se alguém olhar para o quadro dele, assim por diante. E aí me deu a ideia da Feiurinha. Uma história de fadas que existiria talvez só na tradição oral, de pessoa uma contando para outra, mas como não foi para o livro, ela desapareceu. É o mistério do desaparecimento de Feiurinha. Porque ninguém lê, ela desaparece. Então, o personagem só existe quando você pode alguém escrever. Mas e aí ele termina o livro dizendo assim, eu vou escrever. Será que alguém vai ler e fazer com que a Feiurinha passe a existir? Então, essa é a ideia. Por que a minha longevidade? Porque por causa de vocês. Imagine, se vocês não tivessem me lido, eu devo, talvez, conhecer várias pessoas o autor do primeiro livro e único, porque sai, aí não funciona, aí por alguma razão não é, e ele vai fazer outra coisa e nem pode continuar. Não sei se o livro é bom ou não, mas não importa. Importa que o leitor goste. A gente não pode falar, esse leitor tem muito sucesso, mas é ruim. Não deve ser ruim. Se ele tem muito sucesso, para alguém ele está agradando, tá? Então, não discute. Tá? Não é teu estilo, não é teu gênero, tudo bem. Nenhum autor escreve para todos os gêneros, na verdade. Então, a longevidade vem da receptividade. Eu existo porque vocês existem, porque vocês me aprovaram. Se vocês não tivessem me aprovado, eu seria bem triste, porque eu ia me aposentar como jornalista com os aposentadores desse tamanho. Eu estou com 80 anos, cheio de ideia, querendo fazer mais coisa. E agora meus críticos, meus pré-leitores, são meus antigos leitores. Sabe? De repente eu faço uma coisa e mando para o Severo. Severo, o que é que você acha disso? Porque a gente passou a ser colega. Entendeu? A gente passou a ser colega, passou a trocar ideias. E, não é verdade? Claro, somos todos adultos agora. Praticamente não temos diferença de idade, né? Eu aprendo muito com vocês, professores. Volta e meia me dão umas dicas e umas sacudidas. Ai, cara, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, agora somos companheiros. Né? Mas quem faz ter 80 anos, e quem sabe eu vou ter mais, são vocês.
Obrigada, Perfeito. Pedro. Posso só E poder você, comentar um Severino? pouquinho? Aproveitando esse gancho, essa confiança do Pedro, né, a droga da amizade, ele até mandou para a gente o final alternativo, né? E aí foi o contrário. Aí eu respondi: não, você fez o final certo, que está lá é o final certo mesmo, é para ser daquele jeito. Quem ainda não leu a droga da amizade, leia. Mas eu testei, antes de publicar, eu testei com meus amigos, porque eu não sabia como eu devia terminar. E quem pode dizer melhor, dar o melhor palpite, se não eles que se formaram lendo isso? Mais do que qualquer professor acadêmico. Então, foi para eles que eu mandei. E olha, foi unânime, viu, Severo? Foi humano, todo mundo preferiu aquele final. E é o que está publicado. Tá? Então, não é bacana isso, Marcela, você poder contar, né, com os leitores assim, a esse nível de intimidade, inclusive, né? E tem uma Pedro, palavrinha que eu mas acho acho que essa fundamental. intimidade se deve à generosidade dele, né? Porque se não fosse a sua generosidade de partilhar, de ouvir, Pedro, que é uma maior prova de humildade do que querer ouvir, né? De falar, olha, tenho parceiros, eu quero ser ouvido, eu também quero opiniões. É isso. Eu sou um objeto social, eu vivo na sociedade. Não tenho, ninguém de nós tem a última palavra. Ou você ouve, ou você deixa. Nada de ser impermeável, deixa penetrar, passar. Né? Vem ideias fantásticas, viu? Vem críticas ótimas. Eu aprendo quando um livro meu não vai bem. Eu falando com meus amigos, eu desculpo por que não foi bem. Tá? E eu não notei os problemas que ele tinha. E meus leitores, como o Severo, como a Ana Priscila e tal, o Saulinho, eles sabem. Eles sabem. E eu queria comentar que eu acho que, pegando esse gancho que a gente falou da permanência, tem uma palavra que eu gosto muito, que é um dos selos da biblioteca, Pedro Bandeiro, né, que a Moderna publica, que é o selo Emoções. Eu acho que essa palavra é muito significativa, porque eu acho que o Pedro está trabalhando aí com as emoções, né? Os jovens, é claro, tem a tecnologia, tem outro contexto, mas a essência, e o Pedro já comentou isso em algumas lives, em alguns debates, é a mesma, né? Então ele fala com esse lado humano. A Marcela também pontuou a gama de livros que o Pedro tem. Então ele tem a poesia, ele tem a aventura, ele tem o romance, também livros de mistério. Então todo leitor ali é abraçado pelo Pedro, todos esses perfis de leitores. Hoje em dia se fala muito que não se deve ler por obrigação, né? Mas eu acho que a gente pode abrir uma ressalva para o Pedro Bandeira, porque a gente sabe que vai ser uma obrigação que vai gerar prazer, que vai gerar gosto aí para os leitores. E só pontuando, hoje eu estou fazendo doutorado agora, e numa das disciplinas que eu estou trabalhando na questão do humor na literatura, a gente está trabalhando com a feiurinha. Então, é uma das leituras que a gente está discutindo. Então, ultrapassa aí os muros da escola, vai para a academia e vai formando aí novos professores, novos leitores. Deixa eu responder para a Mariane. Isso. A Mariane faz uma pergunta que eu preciso explicar. Um livro estava publicado só como A Hora da Verdade. E eu pus agora a reedição Ciúme, A Hora da Verdade. Ela pergunta por quê. Porque, na verdade, eu tenho outro livro para criança menor que se chama A Hora do Desconto. Então, havia como a hora do desconto, que são fábulas e tal, né? Você conhece, Severo. Então, a hora da verdade, então confundia. Então, foi necessário a gente, e como é um livro sobre o ciúme, sobre o sentimento do ciúme, baseado até em Dom Casmurro e tal, eu podia ter posto, eu acho que o melhor é ter posto assim, como é? O monstro de olhos verdes, que o Machado fala. Eu sei o que o Shakespeare fala. O ciúme é um monstro de olhos verdes. Podia ter posto um monstro de olhos verdes. Mas aí, por isso, nós pusemos esse título, para diferenciar da Hora do Desconto, que foi uma bobeada nossa. 2 livros chamados A Hora, ruim, né? Um juvenil, outro infantil. Então, por isso, viu, querida? E Pedro, eu queria até comentar como exemplo, quando a gente fez o primeiro café literário que eu conversei com você, foi lá nos estúdios da Moderna, que tinha no dia uma leitora, uma menina que era filha de uma funcionária lá da Moderna, que queria assistir, e ela estava com o exemplar dela da Marca de uma Lágrima, ela tinha 12 anos, e eu também, no mesmo café, com o meu exemplar da Marca de uma Lágrima, que eu li com a intimidade dela. Né? Então, isso que a gente está falando aqui
dessa longevidade da sua obra. E aí eu queria aproveitar e perguntar, porque o Severino falou do selo Emoções, e que a obra do Pedro explora essa questão das emoções, daquilo que é humano, né? Daquilo que nos torna humano, né? E para mim, quando a literatura de verdade, ela não gosto de dizer literatura de verdade, mas talvez a literatura, para mim, ela deve possibilitar conversas, né? Porque ler é, sobretudo, conversar com o Pedro, que escreveu o livro, é conversar com você mesmo, é conversar com outras pessoas que leram, é conversar com o mundo, né? De que maneira que vocês acham, se vocês quiserem, até a Marcela, Severino, até o Pedro também, de que maneira que vocês acham que as obras do Pedro possibilitam essas conversas? Porque muitos adultos, por exemplo, leem o livro com o filho e ficam, o que eu vou fazer com isso? Para que vai ler, né? Porque ler não tem nenhuma utilidade. A arte não serve para nada, né? Então, assim, eu leio e o que eu faço com esse livro? E tem muito livro, vocês já falaram aqui de alguns deles, que dá espaço para muita conversa. Né? Que conversas, de que maneira que esses livros do Pedro abrem espaço para conversas? Marcela, agora começa. Marcelinha, fala, querida. Olha, eu vou fazer uma propaganda aqui como professora, tá? Então, assim, se você não sabe exatamente por onde conduzir essa conversa, o próprio material do Pedro, ele traz, né, algumas orientações de como conduzir essas conversas. Então, a partir dos livros mais juvenis, você acessou ali as plataformas, tem também, né, esse favorecimento de como buscar, de como trabalhar, de como acessar essas informações dentro dos livros. Mas aí eu queria trazer só uma coisinha como professora. Gente, o ler por prazer, né? Não precisa, às vezes, muito a família se preocupar. O que eu vou fazer com esse livro? Só leiam. Ler. Ler é uma demonstração de afeto enorme. Ler para o seu filho, o professor lê para o seu aluno, né? Eu ouvi o Pedro falando um dia desse, olha, se você está numa sala de aula e está uma bagunça, em vez de gritar e pedir silêncio, fala, gente, eu vou contar uma história. Todo mundo para. Parou. Então é ler, gente. Não precisa ter essa preocupação, muitas vezes, né, do que eu vou fazer. E muitas vezes a família também não tem essa obrigação de saber o que fazer, né? Mas leiam por prazer, dividam esse momento, compartilhem isso. Eu sempre falo isso para os pais. Meu filho está com preguiça de ler. Poxa, lê com ele. Você lê uma página, ele lê outra. Você lê um parágrafo, ele lê outro. Não precisa você falar, mas meu filho não quer ler, fica sentado lá e não lê. Mas o que você proporciona para ele nesse momento de leitura? Vamos compartilhar, vamos dividir, né? Então, ler por prazer. Eu sou privilegiada de trabalhar numa instituição que tem esse momento da leitura por prazer, né? Eu tive uma orientadora excepcional que ela chamava de momento deleite. Ela falava, tenham com as crianças esse momento deleite. Tá, mas a gente vai desenhar? Não, a gente só vai ler. É só isso, é a leitura por si só. E muitas vezes você não precisa mais do que isso, né? Essa leitura, ela já traz um encantamento, ela já traz um universo inteiro em si. Né? Mas se precisarem de algumas orientações do que fazer, o próprio material do Pedro nas plataformas dá esse suporte também, viu? O curioso é que se a gente pensar, por exemplo, nos outros tipos de arte, né? A gente está falando da literatura, mas se a gente pensar na música, na dança, né? No cinema, nos quadrinhos, as pessoas não se questionam tanto, né? Porque ler, porque essa obrigação. Elas vão, né, dialogar com aquelas manifestações artísticas. E eu vou dizer o seguinte, que a literatura é arte, né? E graças à arte a gente sobrevive. A gente vai crescendo ao longo do tempo. Né? A humanidade só chegou até hoje aqui por conta da arte. Ano passado, todo mundo sentiu isso muito na pele, quando teve aquele momento de maior restrição de circulação de pessoas. O que seria da gente sem um bom livro, uma boa música, um bom filme? Como é que a gente iria sobreviver a tudo isso? A literatura alimenta. Né? E a gente que escreve, a gente tem essa necessidade de estar escrevendo, de estar lendo, de estar dialogando com esses autores novos, clássicos, tudo que aí é posto. Porque eu acho que a literatura é vida e para a gente continuar vivendo, a gente precisa estar lendo. E nesse atual cenário, né? A arte tem nos salvado, gente. É um papel importantíssimo da arte agora nesse cenário que nós estamos vivendo. Sabe, Marcela, você falou o pai que disse, a mãe que disse, lê para quê? Lê pra... Então, para que ouvir uma música? Não serve para nada. Por que eu vou ouvir Beethoven? Para que serve isso? Por que eu vou fazer qualquer coisa? Por que eu vivo?
Gente, lembra, aliás, todo mundo que analisa o nascimento, por exemplo, do conto de fadas, o conto de encantamento, que provavelmente ocorreu na China, na Índia, mas a gente conhece mais os que aconteceram na Europa. Embora todo mundo ache que Cinderela foi inventada primeiro por alguma chinesa, porque a Cinderela era mais bonita porque o sapatinho dela pequeno. só servia nos outros pés, e tem aquela história de usar das mulheres mais bonitas porque tinha o pé menorzinho, e o sapato não servia em ninguém, né? Não é verdade? Então ela tinha um pé muito pequenininho. Provavelmente foi chinesa. Mas como surgiu isso? Por que surgiu? Por que essas mulheres inventaram essas histórias? Porque você nota que a maioria das heroínas dos contos de fada são mulheres, não são homens. Não são homens, são mocinhas. Então, você imagina, então quem inventou isso provavelmente foram as mulheres. Em que circunstâncias? Eu imagino, então eles imaginam, por exemplo, uma noite de neve, de frio, com lobos soltos lá fora, e uma senhora que está ali, acendeu um borralho, e está com todo mundo com medo ali, as crianças, até os jovens com medo, e ela, o que eu faço? Então ela começa a inventar uma história para aquecer o coração daquelas crianças, sabe? E começam a prestar atenção nela, esquecem do urro do lobo, do frio, até da fome que eventualmente estavam sentindo. Ela calma e aquelas crianças dormem. Então nasce desse amor, gente. Sabe? É uma coisa fantástica. Aquilo foi alimento, ajudou aquelas crianças a sobreviverem. Essa mulher maravilhosa. Ninguém nunca vai saber quem foram as autoras, se uma francesa, se uma alemã, sei lá, uma ucraniana, alguém, sabe? Em algum momento, essas histórias foram correndo. As melhores foram se reproduzindo, né? E chegaram até hoje. Se chegaram até hoje, é porque elas são fabulosas. Se elas fossem ruins, já teriam sido esquecidas. Por isso que eu fiquei muito triste quando o Guzerno fez aquela coleção Conta para Mim, pegou todas as histórias, destruiu as histórias, porque pode ofender as crianças. Então, os pais não abandonam João e Maria. A mãe dá pedrinhas para ele espalhar pelo chão, para ele poder voltar. Estragou tudo. A ideia é a criança se sentir abandonada. Tá? Ela escreve o flautista de Hamelin, e que leva os ratos embora, mas depois não leva as crianças embora, com o canto de Fá. Então estragou todo isso que essas mulheres criaram há 500 anos atrás. Sabe, esses idiotas não veem que eles não podem escrever uma história que é eterna há 500 anos ou mais, ou 700, sabe-se lá quem inventou a história, no século XIII, em algum momento. 17, não sei, eu não tenho direito de tocar nessa história. A professora Neile Novaes Coelho dizia, quanto ao tradicional, se você puder adaptar, você pode, mas você só pode adaptar, mexer nas invariantes da história, mas não nas variantes. Então, se Chapeuzinho é vermelho, não é verde, é vermelho. Tá? Se há 7 anões, não são 6 nem 8, são 7. São coisas que você não pode mexer. Se a inveja da rainha da Branca de Neve pela beleza da Branca de Neve é um mau sentimento, tem que morrer no fim. Para você morrer, o sentimento, não a rainha, não é uma pessoa. É o sentimento da inveja da beleza que morre no final. Então, e são invariantes. Você não pode mexer. O sapatinho da Cinderela não pode mexer. É o sapatinho. Se eu tirar o sapatinho, dizer que é um chapéu, pronto, estraguei a história. Quer dizer, escrevi outra. Mas você não tem o direito de mexer numa tradição tão fabulosa, tão antiga, e que se provou tão boa ao longo dos séculos. E sabe, Pedro, nessa sua fala é muito, muito importante, assim, e potente. Eu quero até lembrar, trazer aqui, esse fim de semana eu assisti um espetáculo pelo YouTube, um espetáculo infantil chamado A Casa Estranha. Até indico para quem quiser procurar A Casa Estranha espetáculo. E a personagem da história, no final da peça, ela diz assim, que as histórias de medo e tristeza só servem para a gente descobrir o tamanho da nossa coragem. E eu achei lindo isso, né? Porque
Eu falei, não, vou anotar isso daqui. Falei até para o autor da peça depois, mandei no chat lá para ele. Falei, Leonardo, é o Leonardo Cortez, que é o autor da peça. Falei, que frase é essa, né? Assim, que lugar? E aí você traz isso aqui na sua fala de uma maneira muito potente, assim, né? Sobre esse lugar dessas histórias. Eu estou de olho no nosso tempo regulamentar aqui, né? Que além de costurar a conversa, eu tenho que olhar aqui o tempo, mas eu queria terminar essa conversa. Primeiro, assim, tem várias pessoas falando da importância da sua obra. Tem gente dizendo que está fazendo pesquisa de pós-graduação sobre a sua obra, tem gente dizendo que você é responsável por essa pessoa estar estudando letras, né? Me desculpem se eu não estou, porque assim, vocês estão escrevendo, eu estou lendo aqui, mas eu também estou na conversa, né? Muita gente dizendo que parabenizando a Marcela pelo trabalho, pessoas curiosas sobre o trabalho do Severino. Na descrição do evento tem as redes sociais aí do Severino, então para acompanhar ele lá também, do Pedro, que já foi colocado aqui. Mas eu queria que a gente terminasse essa conversa com cada um de vocês citando um livro do Pedro e que contasse um pouco da sua relação com ele. Além do que, quem está assistindo aí sabe que na descrição do vídeo e também no chat já apareceu a seleção de livros aí feita pela equipe de curadoria do Café Literário, que são livros que estão com preço super interessante. Então, quem quiser adquirir livros do Pedro, é só clicar no link que o pessoal disponibiliza aí no chat. Mas a equipe aqui, né, quem está aqui na rodada também vai trocar e contar um pouco, citar um livro para quem está nos assistindo. A Marcela citou um monte já no começo, né? Mas pode citar outros ou citar os mesmos, enfim, mas contar de um livro. Fala, Pedro. Só uma coisinha. Então, essa gente toda que está escrevendo, maravilha, gente, escreva para mim. Eu tenho no eupedrobandeira@gmail.com que eu quero falar, porque eu não tenho como ler tudo que vocês estão aqui do lado. Só quando eles estão falando, eu dou uma olhadinha, mas eu tenho que ouvir o que eles estão falando. Tá? Ou me sigam lá no Eu Pedro Bandeira do Instagram, tá? Pedro Bandeira Escritor no YouTube. Me sigam, mas agora mandem essas opiniões para mim, que aí eu leio e, na medida do possível, eu vou responder, porque vocês são muitos. Mas eu adoro, eu preciso dessas. Agora vocês. Obrigada. Marcela começa ou eu começo agora? Com certeza eu começo. Eu começo mostrando o meu autógrafo aqui no meu livro, tá? A capa. A primeira Essa é a edição capa que eu tenho também. A primeira capa, gente, exatamente. E eu poderia indicar todos os livros do Pedro, mas A Marca de uma Lágrima, porque foi o primeiro livro do Pedro que eu li e que tem uma importância gigante na minha vida, né? Então, foi o primeiro romance que eu li, eu tinha uns 13 anos, estava na 7ª série, né? E esse livro aqui abriu, sem dúvida nenhuma, um universo leitor para mim. Então, a minha palavra para o Pedro é gratidão, né? E a minha dica é A Marca de uma Lágrima, sem dúvida nenhuma. Obrigado, amor. Ô, Marcela, nos bastidores, só para contar aqui um pouco dos bastidores, gente, eu estava contando para a Marcela e para o Pedro, o Severino, que eu tenho uma grande amiga, Patrícia, o apelido dela é Miojo, a gente é amiga, a gente brinca que é desde o tempo que a gente nem usava sutiã, a gente fala, desde que a gente não usava sutiã, a gente é amiga, e a gente sabia trechos desse livro de cor. As cartas que ela manda, a gente sabia de cor e a gente recitava, a gente mandava, né? Na época não tinha rede social, se fosse hoje a gente mandava um WhatsApp, né? Mas a gente mandava para os nossos afetos, para os meninos que a gente gostava, era o nosso livro das grandes paixões. Severino, e você? Vou dividir meu tempo em 3. A primeira dica, até agora tem a edição nova pela Leitura Moderna, com ilustrações do Matheus Rios, ficou muito bonito, que é o Mariana, Menina e Mulher. Foi o primeiro livro do Pedro que eu li, foi primeiro leitura sugerida por meu irmão, e é um livro divertidíssimo. Nesse livro tem um dos personagens mais engraçados da obra do Pedro Bandeira, que é o Jorginho. Então, quem leu A Marca de uma Lágrima e gostou, não tem como não gostar e se identificar com a Mariana ou o Jorginho aqui neste livro. Outro é um que está sendo objeto agora de estudo meu acadêmico, que é O Poeta e o Cavaleiro. Então, acho que se o Pedro puder comentar rapidinho no final, é um livro muito atual. Então, quem leu Feiurinha, gostou daquela paródia, daquele humor, leia O Poeta e o Cavaleiro hoje, você vai dizer que é obra de arte, porque passam-se as décadas e o livro não desatualiza, permanece atual, continua falando dos nossos tempos. E, para finalizar, que eu digo que a obra-prima do Pedro, havia até que a Flávia comentou aqui,
que é o Garrote Menino Coragem. Quem diz assim que é fã do Pedro Bandeira, eu pergunto, já leu o Garrote? A pessoa diz, não, então devolve a carteirinha. Tem que ler o Garrote Menino Coragem para dizer que é fã mesmo do Pedro Bandeira, que é um romance de formação. É diferente daquela história de turma, mas é justamente o crescimento de um menino na base da dor, na base da coragem, na base do amadurecimento, na base da emoção. Então, quem não lê Garrote Menino Coragem não pode dizer que é fã de carteirinha, eu confisco. São 3 dicas aí para vocês. Eu quero citar um, só para Denise, trazer aqui, que é um que eu conheci quando eu trabalhava na mesma escola que a Marcela trabalha hoje, que o Pedro foi lá conversar com os alunos e ele declamou um poema das Malas Aventuras, né, um dos primeiros, que é o Pássaro Lapão, e eu me apaixonei por aquela história. Durante o tempo em que eu fazia trabalho de contação de histórias, o Pássaro Lapão estava no meu repertório, eu sei a história de cor também, Pedro, decorei no discurso, no coração, e meu filho ama. Então, meu livro já está com a capa caída, né? Mas o meu filho, esse ano, pediu para levar para a escola. Falou, mãe, eu posso levar aquela história do Pássaro Lapão para eu ler para os meus amigos? E ele foi ler o livro. Na primeira semana que ele teve aula presencial, ele quis levar essa história de presente. Então, eu adoro esse livro, Pedro. Então eu vou agora falar. Primeiro, eu queria falar com a minha amiga Mariana Frota. Mariana, uma coisa que eu quero dizer para você. Você é tão linda. Você é tão linda, Mariana. Ela sabe por que eu estou falando isso. Mas vocês tocaram esses livros, realmente eu amo tanto, mas o Severo pegou 3 livros que eu adoro. Eles não são necessariamente A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima, pela unanimidade, mas O Poeta e o Cavaleiro, que ele gosta, é a abertura para a vida política de todo mundo. Né? É um vigarista que quer tomar o poder numa cidade, mas é uma farsa, como uma feiurinha. E ele inventa uma ameaça para a cidade para tomar o poder. Nós cansamos de ver políticos que fazem isso para nos enganar. Toda hora a gente está vivendo com alguém que inventou um dragão. Eu escrevi pensando no Jânio Quadros, que ele tinha uma vassoura contra a corrupção, e era o maior corrupto que tinha. E todo mundo votou nele. Depois veio o Collor, que ia varrer os marajás, e a gente sabe onde deu. E agora nós temos um que tem um comunismo. O comunismo está em cima da montanha, querendo pular na jugular dos brasileiros. Ninguém sabe mais o que é o comunismo. Né? O comunismo desapareceu do mundo inteiro, mas ele serve para ameaçar. Mas só que nesse livro eu adoro o Garrote, você sabe que eu gosto. E eu gosto tanto do Severino, eu acho que é porque ele gosta desses 3 livros que eu amo. O Felipe, todo mundo tem vergonha, mas o Jorginho é uma graça, adoro o Jorginho. Muito homem assim, né, Severo? Né? A mulher faz o que quer com ele, carrega ele e vai. Bonzinho. E você, meu amor, com A Marca de uma Live, você tem a primeira edição. Na capa está a filha, o rosto da filha de um fotógrafo que é muito meu amigo, e ela fez uma expressão na hora de fotografar que eu não esqueço. Eu nunca consegui repetir essa capa. Eu acho essa capa a melhor que tinha, mas precisa ter uma atriz que nem essa menininha, tá? Obrigado. Eu amo tanto você, isso eu não imagino. Viu? Você, Mariana Frota, você é minha, tá? Obrigada, Pedro. Pessoal, o nosso tempo está acabando, mas antes eu tenho que dar alguns recados para quem está nos assistindo. O link do certificado dessa live já está disponível no chat, no descritivo do vídeo no YouTube da Moderna. E o link fica ativo até a sexta-feira, dia 13 de agosto. Se você quiser receber a programação sobre o Café Literário, as informações, saber quem são os próximos convidados, é só preencher o formulário Quero Ser Lembrado no site do Café Literário. O link do site também está na descrição desse vídeo. E, por último, a curadoria da Moderna fez uma seleção de obras do Pedro, que tem aí um preço bem bacana, também está disponível na descrição do vídeo e aí no chat, né? A gente está chegando ao final do nosso 6º Café Literário. Primeiro, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados que estão aqui, né, o Pedro, o Severino e a Marcela. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Quiser cada um aí um tempinho de despedida. Marcelo? Obrigada, Severino. Depois de toda a provocação nos bastidores, ele me dá a palavra. Obrigada, viu? Mas já viramos amigos, né, Marcelo? Já viramos amigos. Não tem como não ser amigo sem leitor do Pedro Bandeira.
A semana que vem eu vou te mostrar a minha carta manuscrita também, sem problema nenhum. Agradecer e dizer sempre, leiam por prazer. A gente não precisa de motivos para ler, né? Que esse universo da leitura se abra, que a gente possa permitir isso para as nossas crianças, que a gente dê a eles o poder de escolha do que ler. Então, quando os pais falam, ele não gosta de ler, eu falo, ele não gosta de ler o quê? Ele não gosta de ler. Eu falo, sempre tem alguma coisa que a gente gosta de ler. Então, é encontrar o caminho. Quando você encontrar o caminho, você nunca mais se perde dele, tá? E obrigada. E Pedro. Te amo, Obrigada viu? por tanta generosidade, viu? Obrigado, amor. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando, dialogando, né, com um dos grandes nomes da nossa literatura juvenil aqui no Brasil. É uma alegria muito grande. É uma forma de também agradecer por todo esse carinho, por todo esse cuidado. E tinha separado 3 livros, né, que não são tão conhecidos assim, mas para mostrar a vocês que a obra do Pedro toda merece ser conhecida. Então vale a pena conferir. E quem quiser também conferir um pouquinho do meu trabalho, pode me seguir lá pelo Instagram, que é o serodrigues.08. Então, muito agradecimento e um abração aí para todo mundo. Os filmes do Severino são ótimos. Só que eu quero repetir. O pessoal está perguntando aqui. Eu, Pedro Bandeira, é o Instagram. Pedrobandeira@gmail é o e-mail, tá? E Pedro Bandeira Escritor é o YouTube. Me sigam, vai, para a gente não... O escritor fica muito sozinho quando vocês não falam comigo. Fala comigo. E, olha, eu costumo falar que os meus alunos, esses meus leitores, são meus filhos. Eu falo que o Severino é meu filho. Outro dia eu estava fazendo um encontro presencial, porque na época não tinha Covid, e estava a minha amiga Ana Priscila, ela estava filmando, e eu falei, olha lá, minha filha está me filmando. Aí depois foi todo mundo em cima dela, ai, você é filho do Pedro. Então, então, olha, vocês são meus filhos, sim, são sim, viu? De verdade, eu queria pôr vocês no colo, viu, Marcelo? Eu estou ficando velhinho, e a gente fica mais emocional quando fica velhinho, né? Então, essa emoção toda eu ganhei de vocês. Vamos ver. Obrigada, Pedro. Obrigada a todas. Obrigada, Marcela, Severino, Pedro. Quero agradecer também, especialmente a Editora Moderna, pela oportunidade de fazer o Café Literário. Para mim é um presente poder fazer essas conversas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui e dizer que o próximo encontro ele já tem data marcada, vai ser dia 8 de setembro, às 17 horas, e tem o tema Setembro Amarelo, como a literatura pode ajudar. A gente vai conversar com o Valcir Carrasco e com a Cristiana Roca. Não percam, eu espero por vocês, dia 8 de setembro, às 17 horas, a gente vai conversar com o Valcir Carrasco, e vocês estão todas convidadas, todos convidados. Um grande abraço e uma boa tarde para vocês.